Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 11, que tem como título Melquisedeque abençoa Abraão. Nós chegamos à última parte do nosso trimestre. Nós temos 3 lições aí que vai abordar o período patriarcal, desde o capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50. E vai falar aí de Abraão, nós vamos falar de Isaac, depois vamos falar de José. Vamos dar uma abordada acerca das promessas contidas nos textos que envolvem a história destes homens, de Abraão até José. E são promessas que todas elas teriam um cumprimento em Cristo Jesus. Nós vamos aqui estudar sobre um âmbito bem espiritual. É claro que nós teremos aqui informações históricas, mas é uma sessão do trimestre onde nós vamos abordar aqui alguns pontos de vista no que diz respeito a promessas que se cumpriram em Cristo e também a espiritualidade de alguns textos aqui. Esses textos, do capítulo 12 ao 50, com esses personagens, se formos adentrar na questão histórica apenas, precisaríamos aí de muitas outras lições para abordarmos todos os detalhes que envolvem a história desses textos, desta época. Mas, como eu disse e repito, nós vamos abordar aqui, sob o ponto de vista espiritual, algumas passagens destes textos. Esta lição de número 11 está baseada no texto áureo em Gênesis 14, 19. Nós vamos começar a lição falando um pouco de assuntos acerca do capítulo 14 e vamos terminar a lição voltando um pouco no capítulo 12, porque o capítulo 14 começará com um assunto acerca de Melquisedeque e voltando ao capítulo 12 vamos ver a chamada de Abraão o gentil. Vamos analisar alguns pontos de vista aqui histórico e espiritual desses textos. Mas o texto áureo, Gênesis 14, 19, nos diz assim: e abençoou e disse. Note que o texto já começa proferindo uma bênção. Os historiadores até dizem que o contexto que mostra a guerra que Abraão fez contra aqueles 4 reis, que nós não podemos ter a ideia que como monarcas, né, de grandes impérios, mas eram patriarcas de tribos, né? O texto chama de rei, mas não eram monarcas com grandes impérios. Naquele período era um sistema tribal, mas o principal foco desses textos não é a guerra, mas sim os episódios espirituais e sagrados que aparecem ali com o ato de adoração de Abraão, a sua entrega dos dízimos, a sua gratidão, reconhecimento do Deus Todo-Poderoso na vida de um sacerdote, o próprio aparecimento de um sacerdote do Deus Altíssimo e a bênção que este, então, concedeu a Abraão. Então, o foco principal desses textos não é a guerra, mas sim todo o conteúdo sagrado que aparece ali envolvendo as bênçãos espirituais. E isso nós, com os comentaristas, concordamos que esse é o principal foco desses textos, as bênçãos espirituais e as promessas futuras contidas nesses textos. Por isso que em Gênesis 14, 19 começa dizendo, e abençoou. Quando você for começar a lição domingo, já deu um enfoque acerca dos valores espirituais desta passagem e as suas bênçãos, no que diz respeito ao sagrado. Diz assim, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Aqui uma expressão de louvor, uma das mais lindas do Antigo Testamento, que apareceu aí sendo proferida, né, por um homem, que a Bíblia é bem clara, no contexto de entender acerca de nomeação de sacerdócio, o primeiro homem a ser chamado de sacerdote na Bíblia foi Melquisedeque. Não que as atividades sacerdotais já não existissem. Desde o tempo de Adão, de Abel, oferendas de sacrifícios eram atividades sacerdotais. Mas o primeiro a ser chamado com o título de sacerdote foi Melquisedeque. Você pode ensinar isso aos teus alunos, que depois nós vamos ver ali em Levítico, a ordem sacerdotal, os levitas, de Arão, e a gente vai ver que surgiu muitos sacerdotes, mas o primeiro a ser nomeado sacerdote na Bíblia foi Melquisedeque. E ele vem nesse contexto e abençoa Abraão e faz um louvor ao Deus possuidor
dos céus e da terra. Aqui você já percebe o conteúdo espiritual e sagrado revelando essas bênçãos maravilhosas acerca das promessas envolvendo o reino de Deus e aqueles que servem a Deus. Verdade prática nos diz assim: a bênção de Melquisedeque não se limitou a Abraão. É por isso que eu disse que o texto enfoca promessas para o futuro, que se cumpririam em Cristo e se espalhariam por toda a terra, envolvendo a igreja em todos os períodos em que ela viver antes da volta do Senhor e a instalação do reino milenial. A bênção de Melquisedeque não se limitou a Abraão, mas alcança a todos os que recebem Jesus Cristo como sacerdote eterno. Então, a verdade prática que nós podemos extrair de todo esse conteúdo da lição 11 é que a bênção não foi apenas para Abraão. Então, note que essa bênção de Melquisedeque, na verdade, é uma grande revelação da parte de Deus acerca de uma promessa futura. A Bíblia, eu gosto de uma frase que um pregador, ele costuma dizer, é um pregador judeu, ele diz, quando a Bíblia fala, na verdade, a sua mensagem quer dizer muito mais daquilo que eu e você pensamos. Então, há uma história por debaixo da história. E essa história que há debaixo da história são assuntos concernentes ao reino de Deus que estão ali, só esperando, aqueles que conseguem receber de Deus a revelação acerca desse assunto. É claro que tem que ser uma revelação dentro de uma regra da hermenêutica, com outros textos confirmando para que não se crie nenhuma heresia de textos isolados. Mas são revelações que têm confirmações de outras passagens. E aqui nós já vimos a maravilhosa lição desse texto, onde a bênção de Melquisedeque sobre Abraão alcança todos que recebem Jesus Cristo como sacerdote eterno. A introdução, eu preparei a introdução aqui, ela está baseada na introdução da lição, mas eu tirei o enfoque aqui desse assunto espiritual dos textos e diz assim: a salvação é por fé, mediada por um sumo sacerdote que é Jesus, o Redentor. E isso foi revelado desde os dias de Abraão. Então a salvação por fé, por meio de um mediador, que é Jesus, e nós sabemos, isso já foi revelado desde os dias de Abraão. É o significado simbólico e espiritual dessas passagens. Simbolizado na bênção dada por Melquisedeque, que representa Cristo, e a fé de Abraão, que representa a humanidade, ou a resposta que a humanidade daria. A fé de Abraão representa a resposta que a humanidade daria. O próprio Abraão representa a humanidade num contexto de aceitar ao Senhor Jesus, esse mediador, este Redentor. E falando de Redentor, um dos grandes temas da Bíblia, e na verdade o grande tema da Bíblia, é Jesus o Redentor. Você sabia que o grande tema da Bíblia é Jesus o Redentor? Presta atenção na leitura que eu vou fazer aqui. Jesus o Redentor é encontrado na Bíblia da seguinte forma. Anote isso. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ela é um grupo de doutrinas que indicam a pessoa do Redentor, Jesus Cristo. Olha só, o Antigo Testamento é a preparação da vinda do Redentor. Os Evangelhos é a manifestação do Redentor. Atos dos Apóstolos, a proclamação da mensagem do Redentor. As Epístolas, a explicação da obra do Redentor. E o Apocalipse, a consumação da obra do Redentor. Então, como eu li aqui na introdução, a salvação é por fé, mediada por um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, nosso Redentor. E isso foi revelado já desde os dias de Abraão, no sentido espiritual desses textos, simbolizado na bênção dada por Melquisedeque, que refere-se a Cristo, e a fé de Abraão, que representa a humanidade. Então, fique conosco até o final dessa lição, ela tem 3 partes, não é tão extensa. Nós vamos entrar na primeira parte da lição, que nos diz assim: Melquisedeque, rei de Salém. Nós vamos aprender aqui, primeiro tópico, rei de Jerusalém. Segundo tópico, sacerdote do Deus Altíssimo. Terceiro tópico, a figura de Jesus. Segunda parte, Abraão gentil. Primeiro tópico, pai da nação hebraica. Segundo tópico, pai dos crentes. Terceira parte, a ocasião da bênção.
Primeiro tópico, objetivo da visita. Nós vamos entender aqui o objetivo da visita de Melquisedeque a Abraão. Segundo tópico, a autoridade de Melquisedeque. E o terceiro tópico, a simbologia da visita. Então note que não é aqui um ponto de vista do professor Rodrigo. Falar de simbologia, de significado espiritual. O próprio comentarista da lição, ele aborda a simbologia, o significado espiritual de vários textos. Eu sei que tem muitos alunos que gostam de um conteúdo histórico, e aí a gente traz para os dias de hoje, faz a aplicação, e a gente tem assim uma edificação maravilhosa também. Mas é importante lembrar que a Bíblia, ela é espiritual. O apóstolo Paulo fala isso aos Romanos 7,14. Bem sabemos que a lei, referindo-se ele ao Antigo Testamento, é espiritual. Então ela foi escrita para um entendimento secular, com coisas da nossa dimensão, mas na verdade ela queria chamar a atenção para verdades eternas. E essas verdades eternas são espirituais, são assuntos espirituais. E é por isso que, dado o momento, muitas vezes nós vamos estar abordando sobre as lições espirituais que dizem respeito às verdades do reino. Quando alguém falar para você o que significa uma lição espiritual, a explicação da verdade do reino. Que o reino do Senhor não é esse contexto secular. Já se manifestou aqui na terra, mas o reino do Senhor é de uma outra dimensão, como ele mesmo disse, eu não sou deste mundo. O reino do Senhor não é deste mundo. Então é espiritual. E é claro que isso aqui é um assunto que até acho que no próximo trimestre nós vamos se aprofundar sobre o assunto sobre escatologia, né? Vamos aprender bastante sobre isso. Mas a lição hoje fala algumas coisas acerca de significados espirituais desses textos que estão referidos aqui na lição e na Bíblia Sagrada a partir do capítulo 12. A primeira parte diz assim, Melquisedeque, rei de Salém. Primeiro tópico, rei de Jerusalém. Qual é o principal destaque deste primeiro tópico? Anote aí, professor. Primeiro, a antiga Salém é a Jerusalém atual. Hoje, se você vê nas fotos, nas fotografias, nos quadros ou na internet, aquela imagem famosa onde as pessoas chegam ali no Monte das Oliveiras e batem foto de uma vista panorâmica do Muro das Lamentações, parte do templo da Mesquita de Al-Aqsa, ali dos muçulmanos, e você vê o domo da rocha, aquela cúpula dourada, que é em ouro maciço. Então você sabe, olha, isso ali é Jerusalém. Pois exatamente esta cidade, com essas imagens, ali está o Monte Sião, ali está a antiga Salém. Então notem que essa região ali, ela já tem um simbolismo sagrado muitos anos antes de existir Israel. Há quem diga que naquela região ali seria um dos únicos lugares na face da terra onde Deus encontrou pessoas que desejaram lhe servir. É por isso que a figura misteriosa de Melquisedeque intriga muita gente, mas ele era de Salém, atual Jerusalém, e há quem diga que Melquisedeque, ele serviu ao Senhor voluntariamente. E na face da terra, daquele mundo antigo, essa localidade de Salém seria o único lugar, pelo que a Bíblia denota, acerca de ter um sacerdote ali que servia ao Deus eterno, seria o único lugar na face da terra que Deus havia encontrado pessoas que voluntariamente estavam lhe servindo. Então, aqui fica já uma revelação da importância desse local. Eu acredito que Deus abençoou aquele local como uma bênção eterna. Uma bênção eterna. De ter pessoas que desde os primórdios da humanidade ali já levantaram altares ao Senhor. E quando você levanta um altar ao Senhor, onde você faz um culto, onde você realiza algo para Deus, aquele local ali Deus abençoa. Nós sabemos de vários locais onde os servos de Deus se reúnem que acabam recebendo a bênção de Deus naquele local geográfico mesmo. Então aqui, ó, a antiga Salém é a Jerusalém atual. Segundo destaque, Salém. O que quer dizer Salém? Quer dizer paz por meio da justiça. E a gente sabe que a Bíblia fala, né, o rei da justiça, o rei da paz. Em Jerusalém, algumas palavras etimológicas que significam habitação da paz, habitação de Deus que traz a paz. Tem várias variantes, mas Salém quer dizer paz por meio da justiça. Não existe paz se não prevalecer a justiça, no contexto da ótica divina.
Terceiro ponto de destaque do primeiro tópico. É possível que naquela época, apenas em Salém, Deus havia encontrado alguém que aceitou servir-lhe e obedecer-lhe em meio a uma geração corrompida. Então notem que é possível que somente ali Deus tenha encontrado pessoas que desejaram lhe servir. É tanto que Deus, ele viu que Abrão, ele queria conhecer o Deus eterno, invisível, mais real, e Deus manda ele sair da parentela dele. Sai da tua parentela, vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E ele foi exatamente para as proximidades de Salém. Então lá já havia um sacerdote que servia a Deus, e como Abraão queria também servir a Deus, parece que eu vejo, né? Não existe ovelha sem pastor. Não existe pastor sem ovelha. Parece que eu vejo Deus trazendo a ovelha Abraão até o pastor Melquisedeque, para que ambos servissem a Deus mais próximos possíveis uns dos outros. E a verdade é que Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era rei em Salém. Como eu disse, não era rei num aspecto monárquico de um grande império, porque o sistema ali era tribal, mas era uma grande autoridade entre a sua gente. Nós temos aqui Salém, mais uma informação. Embora ocorra apenas 4 vezes nas Escrituras, essa palavra Salém, o nome Salém é a primeira designação dessa cidade, que aparece em Gênesis 14, 18, identificando o lugar da cobertura, tenda ou habitação de Deus. Note que no original revela-se que Deus habitava ali, ou seja, Deus era presente com aqueles que o serviam ali. Também tem uma referência em Salmo 76, verso 2. O título dado a Melquisedeque, ou seja, rei de Salém, conforme Hebreus 7:1, significa rei da paz. No versículo seguinte, destacando-se o seu sentido de segurança, prosperidade e bem-estar. Então notem, irmãos, que dentre as regiões geográficas do mundo antigo, apenas em Salém havia segurança espiritual, prosperidade espiritual e bem-estar espiritual. E partindo desse contexto espiritual, haveria também a prosperidade material. Então note que Salém, no contexto bíblico, é um local geográfico na terra muito abençoado por Deus. E nós sabemos que Jerusalém, na geografia do mundo, do mapa mundi, Jerusalém é o centro da terra. Se fazer uma análise aprofundada acerca da geografia do mundo, Jerusalém é o centro da terra. E se tornou não só o centro geográfico da terra, como o centro espiritual do mundo. Então, que lugar abençoado, irmãos. E a única explicação que nós temos para esse lugar ser abençoado é que naquele contexto antigo, das tribos que viviam naquelas regiões, em primeiro lugar em Salém, depois do repovoamento da terra, depois que a descendência de Sem repovoou essa parte do Oriente Médio, da Ásia, e Cão povoou a África, Jafé, a Europa. Então, da descendência de Sem é que predominou a obediência a Deus e o interesse de buscar a Deus. E aí a gente vê duas figuras extraordinárias nesse contexto, que foi Abraão e Melquisedeque. Melquisedeque já era sacerdote. Abraão era uma ovelha que queria conhecer a Deus e Deus disse, sai da tua parentela, você tem que se separar daí. Nós vamos ver a simbologia dessa questão da separação também. E aí Deus aproximou Abraão do sacerdote para que houvesse, uma união. Deus sempre está interessado na união. Não existe como servir a Deus. E aqui eu aprendo uma coisa, tem pessoas por aí que dizem, eu não sirvo a Deus debaixo de autoridade humana. Eu não tenho pastor humano, eu não tenho autoridade humana, eu não tenho líder eclesiástico, meu pastor é Deus, é Jesus. Isso está errado. Desde os dias de Abraão, a gente já percebe que Deus aproximou Abraão, o pai da fé, para oferecer sacrifício e devolver dízimo a um líder, a um sacerdote, que Abraão obedeceu, temeu. A lição chega a dizer que Abraão era inferior a Melquisedeque. Então note que sempre foi da vontade de Deus que as pessoas respeitassem autoridades eclesiásticas e espiritual, desde os tempos de Melquisedeque. Vamos para frente, tópico 2. Sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, qual é o ponto de destaque desse tópico 2? Melquisedeque foi o primeiro a receber o título de sacerdote na Bíblia.
Então, como eu falei, se alguém perguntar para você, atitudes sacerdotais, práticas sacerdotais, sempre existiram na Bíblia, até mesmo antes de Melquisedeque? Sim, antes de Melquisedeque, o próprio Abel ofereceu sacrifício, Noé, era uma prática sacerdotal. Mas título de sacerdote foi Melquisedeque o primeiro a receber esse título na Bíblia, muito antes de Arão. Arão foi só lá no tempo de Moisés, isso aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Então aqui, ó, Melquisedeque foi o primeiro a receber o título de sacerdote na Bíblia. Letra B. O sacerdócio de Melquisedeque revela um propósito espiritual onde aqueles que temerem e servirem ao Senhor também teriam a liberdade de entrarem na presença do Senhor, no Santo dos Santos, e serem também sacerdotes diante de Deus. Aí já vai entender. Diferente da ordem de Arão, onde somente os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes e entrarem diante de Deus. Nós temos aqui, irmãos, o sacerdócio de Melquisedeque revela um propósito espiritual. Por que a Bíblia mostra que antes mesmo de haver sacerdócio levítico, rituais no templo, leis sobre sacerdócio, por que a Bíblia diz que antes de haver tudo isso, já existia um sacerdote que servia a Deus sem as leis cerimoniais que foi dada a Moisés? Por quê? Porque isso, na verdade, quer indicar ou revelar um propósito espiritual. Que propósito é esse? Que todo aquele que temer a Deus, servir ao Senhor, também teria liberdade de entrar na presença do Senhor. Porque só o sacerdote, quando você vai estudar sobre o templo, só o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. O povo não entrava, outros sacerdotes não entravam. Então esse sumo sacerdote oferecia uma vez ou duas vezes na vida. Tinha a oportunidade dos turnos, de mais de 20 turnos que tinha, de mais de 22 mil sacerdotes que tinha. Então, uma ou duas vezes no ano, essa pessoa tinha a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Mas Deus está mostrando que o sacerdócio de Melquisedeque, ele é maior justamente por causa disso. Porque não haveria necessidade de ter as leis cerimoniais. Era por fé. E aí então, o sacerdócio de Melquisedeque revela um propósito espiritual muito grande que viria como um galardão acerca daqueles que tivessem fé no Senhor, aonde sem precisar das leis cerimoniais, todo aquele que crer também poderá entrar diante do Senhor, como diz em 1 Pedro 2:9, que a Bíblia nos fez povo seu, sacerdócio real. Então eu já vejo aqui na passagem de Melquisedeque um propósito espiritual, apontando para o futuro. É como se a Bíblia quisesse dizer assim, ó, um dia no futuro, todo o povo de Deus será um sacerdócio real e terão liberdade de adentrar diante do Santo dos Santos, ao ponto da Bíblia dizer que nós devemos entrar com ousadia, já no Novo Testamento, devemos entrar com ousadia diante do trono da graça. Aleluia! E o véu do templo foi rasgado, né? O véu que dava acesso ao Santo dos Santos. Então, quando se cumpriu os propósitos em Cristo Jesus, esse acesso pela fé diante de Deus, todos aqueles que temem a Deus, eles têm livre acesso. E a passagem de Melquisedeque já indica isso. Já era um prenúncio, a Bíblia querendo alertar sobre essa verdade que seria completada em Cristo, que viria a se realizar no futuro. E aí, por isso que eu repito aqui, ó, o sacerdócio de Melquisedeque revela um propósito espiritual, aonde aqueles que temerem servir ao Senhor, na presença do Senhor, no Santo dos Santos, poderiam ter liberdade de entrar na presença do Senhor, ou seja, no Santo dos Santos, e serem também sacerdotes diante de Deus. Diferente da ordem de Arão, onde somente os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes e entrarem diante de Deus. Então, por isso que eu vejo aqui que o sacerdote do Deus Altíssimo, nós aprendemos esse destaque importantíssimo acerca do tópico, onde revela que isso revelaria um propósito espiritual para os dias de hoje, na época da graça. Nós temos também sobre Melquisedeque, uma informação importante. As referências veterotestamentárias a ele, a Melquisedeque, aparecem em Gênesis, também em Salmos, Salmo 110, verso 4. No Novo Testamento, todas as referências acham-se na Epístola aos Hebreus, Hebreus 5 e 6, também em versículo 10,
6 e 20, 7, versículo 1, versículo 10, versículo 11, versículo 15, 17 e 21. Mas há muitas tradições sobre ele, que aumentam tão escassas informações bíblicas, ou seja, existem várias obras no mundo de pessoas que fizeram comentários sobre Melquisedeque. Mas é um pouco perigoso, né? É um pouco perigoso. Eu já vi comentários de que Melquisedeque, ele concorria depois com o sacerdócio levítico, e no tempo de Davi também, nos sacerdotes, eles fizeram uma união, uma série de especulação. Então é melhor a gente ficar com as informações da Bíblia do que essas informações extras bíblicas, né? O autor do tratado aos Hebreus faz dele um tipo de Cristo. Note aqui a simbologia. O originador do tipo de sacerdócio que Cristo tinha. Então, por isso que o sacerdócio de Jesus é relacionado ao sacerdócio de Melquisedeque, não da ordem dos sacerdotes de levitas ou de Arão. Jesus não tem o seu sacerdócio comparado ao sacerdócio levítico, mas ao sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? O autor do Tratado aos Hebreus faz dele um tipo de Cristo, o originador do tipo de sacerdócio que Cristo tinha, que já existia antes do sacerdócio araônico e até lhe era superior. Por quê? Porque o sacerdócio araônico era baseado na obrigatoriedade da observância da lei, ou seja, se obedecia a Deus por obrigação, por causa da lei. Mas Deus não quer que sirva a ele por obrigação, Deus quer que sirva a ele por fé e gratidão, por voluntariedade. E o sacerdócio de Melquisedeque não era por obrigatoriedade de práticas de leis. O sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio por fé e amor. É por isso que o sacerdócio de Cristo é relacionado ao sacerdócio de Melquisedeque, que era bem maior, onde a lei do Senhor não seria escrita em tábuas de pedra, mas na tábua do coração, como diz a Bíblia. Então depois eu vou explicar algo mais acerca dessa questão espiritual do sacerdócio de Cristo. Por exemplo, tópico 3, a figura de Jesus. Qual é o destaque desse tópico? O fato de aparecer um rei, sem genealogia, que era Melquisedeque, e também sem relato do seu fim, isso é para nós uma tipologia de Cristo que é rei eterno, sem início e fim. E apareceu também para nos abençoar com a salvação. Então, a pessoa de Cristo tem tudo a ver com a pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia diz que ele não tinha princípio de dias, final de dias, sem pai, sem mãe, sem genealogia, uma coisa assim do nada. E Cristo é comparado a ele porque Cristo é sacerdote eterno. Daí nós sabemos que é realmente a personificação da verdade eterna, do Logos, né? Que realmente Cristo não teve nem início nem fim. E ele é eterno. E aí então apareceu, assim como Melquisedeque apareceu para abençoar Abraão, Cristo apareceu para abençoar a humanidade com a salvação. Então, segundo destaque, Melquisedeque não era eterno. Alguns comentaristas dizem que poderia que Melquisedeque fosse um anjo que apareceu para Abraão. Não creio nisso, nessa possibilidade. Ele era um homem, vários eruditos também comentam que ele era um homem comum. Melquisedeque não era eterno e o mais provável é que ele era um homem comum que servia a Deus naquelas regiões. Ok? Nós temos aqui a segunda parte, Abraão, o gentil. Por isso que eu disse que a lição começa no capítulo 14, basada no capítulo 14, mas nós vamos terminar a lição voltando um pouquinho antes do capítulo 12. Agora Abraão, o gentil, o pai da nação hebraica. Qual é o destaque desse tópico aqui? A história da separação do homem dentre os costumes dos povos e a salvação por meio da fé e não pelas obras das leis cerimoniais, começa com mais clareza da parte de Deus a partir da chamada de Abraão e a sua aceitação pela fé. O início dos ensinamentos bíblicos sobre a salvação começam com Abraão e a fé, e não com Moisés e a lei. Irmãos, uma das maiores dificuldades que os apóstolos tiveram era ensinar acerca da salvação pela fé. Não mais o povo ficar debaixo do jugo das observâncias das leis cerimoniais e das leis civis, que era atribuída a salvação à prática dessas leis. Não, a salvação é por Cristo Jesus, servindo a Ele por fé e amor.
em obediência aos seus princípios, não mais por obras da lei. Então foi um grande problema para os apóstolos ensinar o povo, aqueles que já serviam a Deus no judaísmo, para que eles entendessem que tudo aquilo era sombra das coisas futuras, que teriam cumprimento em Cristo, para que eles servissem a Cristo agora por fé, numa liberdade de amor, sem agora o jugo da lei. Então foi uma dificuldade tremenda para os apóstolos. E a Bíblia, ela já dá a indicação de que a salvação era pela fé, porque ela começa a falar de mensagens acerca da bênção da salvação, da bênção futura, porque quando Deus diz, as nações serão benditas em você, Abraão, isso aqui refere-se à salvação para todos os povos. Então a salvação, ela já vem aparecendo, ela começa a aparecer, não com Moisés e a lei, mas com Abraão e a fé. Aí é que nós entendemos que verdadeiramente a história da separação do homem dentre os costumes dos povos e a salvação por meio da fé, e não pelas obras das leis cerimoniais, começa com mais clareza da parte de Deus a partir da chamada de Abraão pela fé, e não de Moisés com a lei. Por isso nós temos que entender que Abraão, o gentil, ele foi chamado numa época que não tinha lei cerimonial. E Abraão foi justificado não pela lei cerimonial, mas Abraão foi justificado pela fé. E é por isso que a Bíblia está querendo mostrar aqui que o que é mais importante para aqueles que temem a Deus é servir a Deus por fé e não atrelar a salvação ou atribuir a salvação a algumas práticas literais de costumes humanos. É isso que nós temos que tomar cuidado e é por isso que o escritor aqui colocou Abraão um gentil. Ele foi chamado dentre os povos, ele era gentil mesmo, não servia a Deus, sua família também não. E havia um anseio, é claro, ele tinha um anseio que todo mundo chega à conclusão, esse anseio que ele tinha de conhecer o Deus eterno, invisível, mais real, e Deus aparece para ele e diz, saia daí. E ele creu. Então, irmãos, a justificação é pela fé. É por isso que nós estamos vendo aqui que a Bíblia demonstra essa verdade desde os dias de Abraão. Outra coisa interessante aqui, a chamada. Essa chamada de Abraão é um emblema da chamada dos homens. Por meio da graça de Deus, para fora deste mundo e dentre os homens. Renunciando às vantagens materiais, não se conformando com elas. Não se conformando com elas, esquecendo-se de sua própria gente e da casa paterna, a fim de apegar-se ao Senhor, seguindo para onde quer que ele oriente. Deus falou com Abraão, ele ouviu uma voz, ninguém sabe como, se foi audível, se ele percebeu que foi algo meio alto, ou coisa assim, mas Deus falou com Abraão. E quando Deus chamou Abraão, isso aí na verdade revela, como seria o chamamento das pessoas para a salvação. É por isso que eu anotei aqui, essa chamada de Abraão é um emblema da chamada dos homens, por meio da graça de Deus, para fora deste mundo e dentre os homens, renunciando às vantagens materiais, não se conformando com elas. Ur dos Caldeus não era uma cidade pobre, os arqueólogos já constataram que era uma cidade que tinha bastante bens materiais, inclusive a família de Abraão. Abraão não era um pobrezinho, mas ele abriu mão. As vantagens materiais, não se conformando com elas e esquecendo-se de sua própria gente. Não que a gente não vá valorizar a família, mas quando esses não querem servir a Deus, a gente tem que optar em servir a Deus, independente se a família queira ou não. E também da casa paterna, a fim de apegar-se ao Senhor, seguindo para onde quer que ele oriente. Alguns aqui atribuem a Abraão um dos primeiros missionários da Bíblia. Porque Deus disse, saia daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa é a vida do missionário. Ele deixa a sua pátria, o seu solo, e sai a ermo, aonde Deus o guiar. Aquilo que Deus falou para Pedro, Pedro, chegará um tempo que você vai ser levado a lugares que você não quer ir. Mas aquele que vive na dependência do Senhor, ele vai aonde Deus o quer levá-lo. Nós temos aqui, pai dos crentes, tópico 2. Qual é o destaque
desse tópico aqui, no tópico 2. Um dos maiores ensinamentos dos apóstolos sobre a salvação era a justificação pela fé, e não pelas obras cerimoniais da lei de Moisés. Por isso que todos aqueles que creem em Jesus hoje são comparados a Abraão, que viveu em uma época onde não havia nenhuma lei cerimonial, e foi Abraão justificado por Deus através da fé, e não por práticas cerimoniais. É por isso que somos filhos de Abraão. Se alguém perguntar para você, por que a gente é considerado filho de Abraão? Porque Abraão foi justificado pela fé. E nós também, hoje na graça, somos justificados pela fé, sem obras de cerimônias da lei. Porque no tempo de Abraão não havia cerimônias de lei. Ele foi justificado por fé. Para a época da graça, não há necessidade de servir a Deus, baseando a salvação na prática de cerimônias de costumes humanos. Então, uma das lições desse tópico 2, pai dos crentes, é que nós somos filhos de Abraão nesse sentido. Fomos justificados pela fé, como Abraão também foi. É por isso que somos filhos de Abraão, pois também não precisamos das leis cerimoniais para sermos justificados. Porque Abraão foi justificado pela fé. A terceira parte da lição nos diz assim: a ocasião da bênção. Primeiro tópico, o objetivo da visita. Qual é o destaque desse primeiro tópico? Temos duas lições importantes aqui. Primeiro, Melquisedeque aparece para Abraão, ele aparece para que pudesse ser visto em Abraão, aliás, deixa eu repetir aqui, Melquisedeque aparece para que pudesse ser visto em Abraão a verdadeira atitude de gratidão e adoração, depois de ter recebido tão grande favor da parte do Senhor. Ou seja, um dos pontos mais importantes desse texto, onde envolve Melquisedeque e Abraão, é que apareceu a atitude de gratidão de Abraão, oferecendo ao Senhor os dízimos, demonstrando gratidão por aquilo que recebera do Senhor e revelando uma maravilhosa prática de adoração. Então, o objetivo da visita, quando Melquisedeque foi visitar Abraão, era para que nós pudéssemos ver a atitude de Abraão em adorar a Deus, devolvendo os dízimos, oferecendo sacrifícios, e tudo envolve aqui um ritual de adoração, né? Nós sabemos que houve sacrifícios, mesmo que o texto não detalhe, mas eles ofereceram sacrifício ao Senhor, e Abraão devolveu dízimos ao sacerdote que representava a Deus. E isso revela uma adoração da parte de Abraão para com Deus. Então o objetivo da visita era para que nós pudéssemos ver em Abraão essa atitude de gratidão e de adoração ao Todo-Poderoso. Temos nós sido gratos e com as nossas práticas revelado atitudes de adoração extrema e gratidão ao Senhor, por meio da nossa obediência, do nosso amor, a nossa fidelidade, a prática de contribuir na obra do Senhor, de ser fiel com todos os dízimos. Temos, lembrando que Abraão devolveu dízimo sem que houvesse uma lei acerca de dízimo. Então note que a prática de honrar as coisas que pertencem a Deus e automaticamente demonstrar o amor que se tem a Deus, e essa prática por meio da entrega dos dízimos, ela é bem antes da lei. É uma prática do povo de Deus que quer provar que ama a Deus. Como é que nós provamos que amamos a Deus também? Não é a única maneira, mas também. À medida que honramos a obra de Deus, ajudando ela na manutenção, nós estamos também mostrando a medida do nosso amor a Deus. Então, por isso que Abraão devolve os seus dízimos. Segunda lição, diante de nossa atitude de adorar e servir, se recebe a bênção da parte de Deus. Aqui, quando Melquisedeque se aproxima de Abraão, a Bíblia vai chamar a atenção para a atitude de Abraão. Abraão é grato, adora, devolve os dízimos, isso enaltece ricamente o nome do Senhor. E qual foi o resultado? O resultado é que Melquisedeque abençoou Abraão e o próprio Deus, você vai ver no texto, que o próprio Deus, depois que Abraão devolve dízimos, ele aparece para Abraão e Abraão até questiona, Senhor, mas eu não tenho descendência, né? Eu tenho só Eliezer,
que é o meu servo da minha casa. E aí Deus então oferece ou mostra e revela a promessa da descendência que viria de Abraão. E abençoa Abraão, fazendo-lhe promessas. Então, o que nós podemos aprender aqui? Toda atitude de adoração, ela vai gerar uma consequência de bênção para a nossa vida. Então, o objetivo da visita era que nós viéssemos a perceber a atitude de gratidão e adoração e, consequentemente, por causa dessa atitude, o recebimento da bênção por causa de Deus. Fica a lição para nós nos dias de hoje. Cada servo de Deus que tiver a atitude de adorar e de honrar ao Senhor, tanto no aspecto moral como no aspecto espiritual e prático, e esse prático envolvendo as ofertas e os dízimos, cada um que adorar ao Senhor será alvo das bênçãos de Deus, como foi Abraão. Louvado seja Deus. O segundo tópico diz aqui a autoridade de Melquisedeque. Qual é o destaque desse tópico? Letra A. Melquisedeque tinha maior autoridade. Se alguém perguntar por que Melquisedeque tinha maior autoridade? Melquisedeque tinha maior autoridade porque seu sacerdócio era baseado no amor e na fé. Pois a lei do amor e da fé no coração do homem é maior que a lei cerimonial das tábuas de pedra da época de Moisés. Pois a lei do amor e da fé expressam obediência voluntária a Deus. Quanto à lei das pedras, revelava obediência forçada e obrigada a Deus. Pois um dos grandes propósitos de Deus era fazer com que os homens lhe servissem voluntariamente por amor e fé, e não por obrigação e de maneira forçada, sem prazer e gratidão. Por isso que a ordem de Melquisedeque era maior que a ordem levítica. Vocês conseguiram entender, irmãos? Essa tese aqui, esse resumo, é uma tese minha, onde, fazendo pesquisas em vários compêndios teológicos, eu elaborei essa tese muito bem fundamentada na Bíblia. E aí a autoridade de Melquisedeque é um sacerdote que tinha muito mais autoridade que a ordem dos sacerdotes de Arão, da tribo de Levi. Por quê? Porque Melquisedeque, o sacerdócio dele era baseado no amor e na fé. Então, a lei do amor e da fé no coração do homem é maior que a lei cerimonial nas tábuas de pedra. Por que é maior? Analise comigo. Pois a lei do amor e da fé expressa obediência voluntária a Deus, quanto que a lei das pedras revela obediência forçada e obrigada a Deus. Quando o povo guardava a lei de Moisés, eles praticavam por medo de serem castigados, não por amor. Muitos, a grande maioria, obedecia por medo. A minoria sentia prazer em fazer aquilo. É por isso que a lei, ela não teve um efeito esperado. A Bíblia diz que a lei serviu de guia. Pegou o povo como se fosse um cabresto e guiou o povo até Cristo. Aí com a vinda de Cristo, essa mesma lei seria escrita agora nas tábuas do coração e não nas tábuas de pedra. Porque Deus quer adoração voluntária, obediência voluntária, com prazer e amor. E não uma obediência forçada, com medo de ser castigado. É por isso que o sacerdócio de Melquisedeque é maior que o sacerdócio levítico. Porque Melquisedeque era um sacerdote seu sacerdócio era baseado no amor e na fé, na voluntariedade, na gratidão. E o sacerdócio levítico era baseado no medo de ser castigado e na observância das práticas da lei. É por isso que a autoridade de Melquisedeque era maior. Deu para entender, né? Ficou claro. Nós temos aqui o tópico 3, a simbologia da visita. Qual é o ponto de destaque aqui no tópico 3? A simbologia da visita. Temos aqui um sacerdócio em Salém, ou Jerusalém, anterior à instituição do sumo sacerdócio levítico, com Arão. No Novo Testamento, com base nessa circunstância, é usado o argumento de que Jesus não descendia de Arão. Daí não ter o direito histórico de ser o sumo sacerdote. Tem pessoas que diziam que Jesus não poderia ser sumo sacerdote porque ele não era da descendência de Arão, da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá.
mas ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que Melquisedeque também não era de tribo de sacerdotes, mas ele servia a Deus por amor e fé. Aqui Deus, por meio da Bíblia Sagrada, em Hebreus 7, está mostrando que Deus aceitaria os homens por amor e fé, independente de ser de uma linhagem, de alguma tribo ou de alguma genealogia. Deus está mostrando, na vida de Melquisedeque, estava profetizando que no futuro, todos os povos, tribos, línguas e nações seriam um sacerdócio real, aceitando a Cristo por fé e amor. Então, como eu disse e repito, era uma luta para os apóstolos, para a igreja primitiva, tirar da cabeça do povo que a salvação era pelas obras da lei. E a simbologia da visita, nós temos aqui uma simbologia que aonde Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo. E o sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque, não da ordem dos levitas. Porque Jesus nem da genealogia da tribo de Levi era. Ele era da tribo de Judá. Né? E aí, historicamente falando, é por isso que alguns rabinos hoje não aceitam Jesus como recebendo o título de sumo sacerdote, porque nem da linhagem da tribo de Levi Jesus era. Mas eles não são espirituais, são carnais. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é maior que a de Levi. Por quê? Porque a de Levi, como eu falei aqui, era baseado em temer, ter medo da lei, servir a Deus por medo de não ser castigado, mas o sacerdócio de Melquisedeque era um serviço a Deus por amor e gratidão voluntariamente. E é esse aspecto espiritual que torna um sacerdócio maior e uma obediência mais agradável aos olhos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que é um sacerdócio maior. É nesse aspecto de agradar mais a Deus, porque é voluntário, não é obrigado como as obras da lei obrigavam. Nós temos aqui uma analogia também sobre o pão e vinho. É possível que Melquisedeque, como tipo de um rei dos reis, né, uma figura de Cristo, que viria, tenha previsto as necessidades tanto do corpo quanto da alma dos presentes. O amor de Deus sempre provê o necessário tanto para a alma como para o corpo. Quando a Bíblia diz que Melquisedeque trouxe pão e trouxe vinho, é a figura do suprimento das necessidades humanas. Tanto o suprimento da necessidade da alma, simbolizado pelo vinho, como o suprimento das necessidades físicas, simbolizado pelo pão. E aí, na última vez que Jesus se reúne com seus apóstolos, o que aparece ali? Os elementos da ceia? Pão e vinho. Simbolizando o suprimento para a alma, simbolizando o suprimento para o corpo. Vinho e pão. É por isso que Melquisedeque é uma figura mesmo de Jesus Cristo. E nós chegamos ao final de mais uma lição, onde a conclusão nos diz assim: em Abraão, todos que cremos em Cristo, fomos abençoados com a bênção de Melquisedeque. Hoje temos o Senhor Jesus, que junto ao Pai intercede por nós, conforme escreve o apóstolo João. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, conforme 1 João 2, 1 e 2. Chegamos ao final de mais uma lição, esta lição, como eu falei desde o início, nós vamos abordar o período patriarcal, mas numa ótica mais espiritual, explicando acerca das promessas que se cumpririam em Cristo. Note que começamos a falar de Melquisedeque e a conclusão termina com a pessoa de Jesus Cristo, pois esses textos antigos têm um fundo espiritual revelatório acerca da pessoa de Jesus, como eu disse no início da lição. Toda a Bíblia, o tema da Bíblia é o Redentor Jesus Cristo. E até no período patriarcal aparece muito o sentido espiritual desses textos, apontando para a pessoa do Senhor Jesus, que era verdadeiramente o cumprimento dessas maravilhosas promessas. Eu convido você a estar conosco domingo, na Escola Bíblica Dominical, na igreja. Isso aqui é uma aula para que você possa, domingo, ter mais interação com os alunos, mais edificação do assunto. Essas aulas na internet é para que você, domingo, vá lá na igreja. Sempre nós estamos domingo na igreja para aprender essas lições. Compartilhe esse vídeo,
compartilhe esse ensinamento, deixa o teu ok aí. Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão aí prestigiando a nossa videoaula. Sabe que você só está assistindo porque você tem um chamado no teu coração para divulgar as boas novas do Mestre. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.